Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal Ian Pregações. Muita saúde, fé, felicidade para você e toda a sua família. Vamos começar esse dia da melhor forma possível, buscando a Deus. E antes de ler essa palavra que eu tenho para ler para vocês hoje, que Deus tocou meu coração de ler, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor querido Deus, amado Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos permite viver, pelas tuas misericórdias desse dia, que não fale eu, mas que fale o Senhor nessa meditação da sua palavra. Dai-nos o entendimento dela, para a gente poder viver também, pôr em prática e entender o que o Senhor tem a nos falar. Eu agradeço por o Senhor ter morrido por nós, pelos nossos pecados, que o Senhor possa usar essa palavra para falar comigo e com essa pessoa que está ouvindo comigo. Abençoe ela e ajude ela em todas as áreas da sua vida, Pai. Física, mental, espiritual. E ajude ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que eu tenho para ler para você hoje, ela está no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 1. Romanos 8, do verso 1 ao 8. Que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra muito linda e ela fala assim, que fala sobre a história da salvação, o plano da salvação. E foi assim, antes Adão e Eva pecaram, né, comeram no fruto proibido e a gente passou a viver em pecado. Então a gente vivia debaixo da lei. E a lei, o pecado era abundante na lei, porque as pessoas tinham que sacrificar as ovelhas e tinha todo aquele sacrifício, aquela coisa que o pecado prevalecia naquelas pessoas. E elas sozinhas elas não poderiam suportar. Por isso que aquelas pessoas sempre estavam caindo, mas Deus sempre os levantava, sempre estava fraquejando na fé aquelas pessoas que estavam debaixo da lei, porque elas precisavam de uma pessoa maior para fazer aquilo por elas. Quem foi que fez uma coisa maior pela gente? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos justificados por Cristo, e nenhuma condenação há para a gente, para quem está em Cristo Jesus, pois Cristo já fez tudo, pagou os nossos pecados, e a gente é justificado pela fé em Cristo Jesus. Então que cada dia mais a gente possa viver em espírito, e a gente estamos livres da lei do pecado, e que possamos andar em espírito. Aqui fala que a gente tem que andar em espírito, e quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem conhece a Cristo, quem é nascido de Cristo, não vive pecando e vive em espírito. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível é a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então que você nesse dia possa pedir a Deus um coração espiritual, um coração que se incline para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, e um coração de gratidão a Jesus por ter morrido, um coração de gratidão a Deus por ter enviado seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Então que a gente nesse dia possa reconhecer Jesus como tudo na nossa vida, e sem Jesus a gente não é nada, porque foi Ele que morreu pela gente.
E vamos cada dia mais pedir perdão e clamar a Ele, que Ele nos perdoe. Amém? Então, que você saiba que Jesus é sua justificação. Se apegue nele, se apegue na cruz, pois foi lá na cruz onde o dia, pela fé, vimos nossos pecados castigados em Jesus. E Ele fez tudo aquilo pelo amor. Os pregos não prendiam Jesus na cruz. A única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o seu amor pela gente. Amém? Então tenha um ótimo dia e nunca se esqueça que Jesus nos ama muito. Um ótimo dia abençoado pra gente. Fiquem na paz.